Muito bom dia, muito obrigado por ter participado conosco mais uma vez, o Café com Cristo. Hoje nós estamos estudando o livro de Provérbios, então pegue sua Bíblia, abre comigo, Provérbios capítulo 23, e no seu tempo sós com Deus, então leia esse capítulo por extenso, mas nós vamos ler apenas, começando o versículo 29 até 35, Provérbios capítulo 23, nosso momento devocional. Então, a palavra de Deus diz: para quem são os ais? Para quem nos pesares? Para quem nas pelejas? Para quem nas queixas? Para quem nas feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho? Para os que andam buscando vinho misturado? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim picará como a cobra, e como a víbora morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. E serás como o que se deita no meio do mar, e como o que jaz no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e nem senti. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Nós encontramos aqui nesse capítulo o que nós chamamos a praga do vício. Então aqui a palavra de Deus fala, sobre o viciado. Aqui está falando sobre bebida alcoólica e como que a pessoa se apanha, mesmo estando bêbado, e quando acorda não lembra daquilo e acaba voltando para o mesmo. Então, Provérbios 23 dá um ensinamento sobre a destruição de uma vida afligida pelo vício. E muitas vezes, quando nós falamos em vícios, logo nos vem na mente drogas ou bebidas alcoólicas, como é descrito aqui nesse versículo. Mas os vícios não param por aí. Existem outros vícios, como o vício de jogando cartas, ou vício de pornografia, ou bingo, ou vício de sexo. Então tem vários tipos de vício. Conheci uma pessoa, uma conhecida, que era viciada em bingo. Um dia ganhava, outro dia perdia. E toda noite lá ela ia para jogar. Chegou um tempo que começou a perder e precisou fazer empréstimos. E mais empréstimos para cobrir os cheques emitidos. Ela se afundou tanto que acabou perdendo a casa própria e também o seu marido. Então o vício, infelizmente, tem um fim destruidor. Todo vício começa com uma situação sobre controle, mas depois a pessoa se torna dependente e não tem mais domínio e torna-se um escravo. Então, nessa passagem fala sobre isso. É preciso observar alguns prazeres que podem viciar e dar um basta enquanto em tempo. Nós sabemos que pelo poder de Deus e do Espírito Santo, a pessoa pode se libertar do controle do vício. Como diz em Gálatas capítulo 5, que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Temperança é domínio próprio. Mas nós encontramos aqui nesse capítulo de Provérbios uma história muito triste. Mas primeiro veja comigo o versículo 3 de Provérbios 23 e nós encontramos o coração do viciado. Aí versículo 3, a palavra de Deus diz: não cobices as suas iguarias, porque não são comidas enganosas. Oferece um prazer falso, um prazer vazio, o prazer enganador, como diz, as suas comidas são enganosas. Daí não fatigues para enriqueceres, não apliques nisso a tua sabedoria, porventura fixarás os seus olhos naquilo que não é nada,
porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Como muitas vezes, né, a renda e o salário da pessoa vai voando para fora, porque acaba gastando naquele vício, acaba jogando fora, né, o fruto do seu trabalho. E daí versículo seguinte: não comas o pão daquele que tem o olhar maligno, nem cobices as suas iguarias gostosas. Um desejo que não pode satisfazer, né? Está falando que esse desejo, você olha, mas assim acaba não sendo satisfeito por ela, porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Então o vício promete paz, mas é tudo ilusão, é tudo falso. Vomitarás, diz no versículo seguinte, o bocado que comestes e perderás as tuas suaves palavras. Então no fim é miséria, é doença, saúde ruim. Não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Então ache no seu coração que sabe o melhor para a sua vida, mesmo quando as pessoas que querem seu bem estão falando, dando conselhos. A pessoa viciada acaba seguindo no seu caminho cegueira, né? Sem enxergar, né, a verdade. Aquelas pessoas, né, que Deus coloca no seu caminho para te avisar, acaba desprezando, né, os seus conselhos, pensando, eles são quadrados, ultrapassados, eles não entendem da nossa geração. Mas daí, veja, o começo do viciado, versículo 10, a partir do versículo 10, a Bíblia diz, como começa essa vida: não removas os limites antigos, nem entres nos campos dos órfãos. Então, nenhum viciado começa pensando que vai se tornar um viciado. A pessoa sempre acha que está tudo sob controle, tem um certo limite. Eu consigo ficar dentro daquele limite. Eu posso tomar uma, mas posso largar quando quiser. Eu posso assistir um filme sujo, mas não precisa voltar para aquilo. Posso tomar um comprimido só para dormir, mas não preciso mais depois disso. Tudo começa assim, e logo aquela pessoa fica cada vez mais dependente daquilo. Veja o versículo 10, fala sobre os passos. Então começa, não removas os limites antigos. Então todos nós precisamos de limites para nos proteger. Depois, versículo 12, aplica o teu coração, a instrução, e os teus ouvidos as palavras do conhecimento. Não dão ouvidos às pessoas que estão avisando, aos avisos que Deus manda no seu caminho. Então nós temos que dar ouvidos. Versículo 13, não retires a disciplina da criança. Então não tem disciplina para parar. Versículo 14, filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. Então, as palavras de um pai, uma mãe, rogando para seu filho: filho meu, seja sábio, se teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Então, a pessoa viciada acaba desprezando os seus próprios pais. Versículo 15, exultarão os meus rins quando os teus lábios falarem coisas retas. O teu coração não inveje os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia. Então, no outro lado do cerco, sempre parece melhor, mais liberdade, e fica olhando para o outro lado. Não inveje os pecadores. Versículo 20, não estejas entre beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Então faz amizade com aqueles que gostam de farra, de festa. A pessoa acaba entrando na onda daqueles amigos com quem andas.
Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Então, se andar com um sábio, você será sábio. Se andar com um tolo, você se tornará tolo. Mas a Bíblia fala aqui, versículo 20, sobre as amizades que muitas vezes leva nesse caminho de vício. Veja a companhia do viciado, versículo 20. Não estejas entre beberrões de vinho, nem entre comilões de carne, porque o beberrão e comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Ouve teu pai, que te gerou, e não desprezes tua mãe quando vier a envelhecer. Quantas pessoas desse mundo acham que têm liberdade de fazer o que quiser, quando, em verdade, eles são escravos. Escravos da pressão do grupo, escravos do pensamento dos outros. Deixe que os outros façam a sua cabeça. Escravos do vício. Veja a consequência. Nós já lemos versículo 29 até versículo 35. A consequência do vício acaba levando a pessoa à destruição, a apanhar. Meu amado, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus quer te libertar do vício. Um tempo atrás encontrei esse trecho que é chamado o Salmo do Viciado. Foi alguém viciado no crack que escreveu esse trecho. Eu quero deixar com vocês, para vocês pensar hoje, antes de ter nosso tempo de oração. Mas aí diz o seguinte, o Salmo do Viciado: o vício é o meu pastor, tudo me faltará. Deitar-me faz nas sarjetas, guia-me avidamente às drogas. Queima a minha alma, guia-me pelas veredas do mal por amor da droga. Ainda que eu andasse pelo vale da luz da vida, temeria todos os males, porque tu, cocaína, estás comigo. A tua agulha e o teu pó me consolam. Esvazias a mesa da minha família, unges minha cabeça com medo. Meu cálice de tristeza transborda. Certamente que o vício me acompanhará todos os dias da minha vida, e habitarei na casa dos marginalizados e na miséria por longos dias. Que história triste! Mas esse trecho, esse chamado Salmo, foi encontrado numa cabine telefônica por um policial. E foi escrito por uma jovem viciada de 20 anos de idade. E no verso desse cartão do Salmo estava escrito o seguinte bilhete: verdadeiramente este é o meu Salmo. Eu sou uma jovem de 20 anos de idade e durante 1 ano e meio eu venho parambulando pela rua do pesadelo dos vícios entorpecentes. Quero abandonar a droga e tento, mas não posso, não consigo. A cadeia não me cura, nem a hospitalização me ajuda por muito tempo. O médico disse à minha família que teria sido melhor, na verdade, mais generoso, se a pessoa que me deu a droga pela primeira vez tivesse pego uma arma de fogo e estourado meus miolos. E quisera Deus que ele tivesse feito assim. Meu Deus, quanto desejo isso. O vício é a pior escolha, meu amado. Fuja dos vícios e corra para os braços do amoroso Pai Celestial. Só nele há vida, só nele há esperança. Que Deus lhe dê um excelente dia, que passe essa mensagem para um querido que talvez você conheça, que está vivendo no pesadelo do vício. Que Deus abençoe você. Vamos meditar na palavra de Deus.
servir.